Salve, salve, nação brasileira Roleplay! Aqui é Zé Trevisan iniciando mais um Podmestre e hoje eu converso com meu amigo Adriano Cosmo, que é proprietário da Academia de Canto Adrian Black. Por favor, Adriano, se apresente para os nossos queridos amigos, a nossa audiência. Fala galera, beleza? Sou Adrian Black, professor de canto, vocalista da banda Underúbios, fotógrafo, brinco um pouquinho com filmes também. Os vídeos da minha banda eu filmei, editei, dirigi, roteirizei. Sou escritor, corretor de imóveis nas horas vagas. Mas quem cresce? Mas por logo tem, sou credenciado. Tem que brincar direitinho nas coisas, né? Beleza. É isso, basicamente isso. Legal. Bom, a gente já é amigo faz um tempo e, como eu falei para você, eu queria explorar o seu lado literário, o seu lado autor, o seu lado escritor nessa conversa, porque o seu lado musical, ele... Bom, fui nos seus shows, né, então... Pequenininho, então a gente pode deixar isso para um segundo momento, porque senão a conversa fica muito sensível. E eu quero começar perguntando para você, o jogo RPG, qual foi a primeira vez que você ouviu ou entendeu esse conceito? Seja no videogame, seja na mesa, onde que apareceu isso para você? Cara, a minha ligação com o RPG, ela começou muito antes que eu percebesse, na realidade. Que foi através do desenho Caverna do Dragão. Pode crer. Foi uma das experiências mais incríveis que você Sensacional. Maravilhoso, te transporta, né, para um mundo completamente novo quando você é criança. E quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, talvez, eu conheci o mundo do AD&D através do jogo Carameicos. Carameicos? Comecei com Carameicos. Cara, eu não conheço esse daí, cara. Comecei com Carameicos. Eu tinha o livro, infelizmente, é daquelas situações que você empresta o livro e nunca mais você vê. Sei. Então, eu até tenho suspeita aqui. Ele vai parar na mesma dimensão paralela das canetas Bic que não acaba, das guarda-chuva que voa. Mas eu acho que talvez esteja com alguém que você conhece, uma outra hora eu falo sobre isso. Caramba, você tá com o Felipão? Não. Não. Eu acho que eu sei quem tá. Eu chuto. Tá. Mas Não, beleza. Anyway, então foi através desse jogo que ele era a sequência de um outro jogo chamado First Quest. Conheço o First então, Quest. Carameicos é a sequência dele. Eu tenho inclusive um mapa, papel dobrado, tá bem destruído, que eu guardei do First Quest. Eu devo ter algumas coisas do Carameicos, hein? Eu guardo. Eu tento guardar as coisas que fazem algum sentido, mesmo que você não use, mas você não puxa, hoje vale a pena eu mostrar, né? Sim. Tá. Eu tenho o CDzinho da história, que você Puta, você dava play em cada diálogo, tinha várias vozes. Você sabe o que eu tenho, cara? Eu tenho minha avó me deu em 98 o jogo do Age of Empires 2. Ele veio num CD original com encarte e uma revistinha, um manual explicando das raças e tal. Eu tenho esse livreto até hoje. Legal demais. Eu não tive coragem de jogar isso fora. Não. Tem muita informação da hora, eu aprendi a jogar com aquilo. Um tesouro, cara. Meu irmão fala assim, cara, eu li os bizantinos. Foi aqui daí, o que os bizantinos têm de bom? Não, a tropa dele é assim. E a gente trocava ideia com a professora de história na época. Não, vocês tiraram essa informação, cara? Que bizantino era bom de cavalo, que os persas tinham elefante. Mas é verdade. É que no jogo satiriza, né? Sim. Vou, continuando o nosso bate-papo, eu quero fazer, como combinei com você, eu quero fazer algumas perguntas que elas trazem sentido ao direcionamento da nossa conversa. A pergunta é, você acredita que hoje a cultura geek, nerd, ela ainda sofre um preconceito como ela sofria nos anos 90? Vou contextualizar para você, que você jogava bola, né? Então você não tinha tanto esse problema. Cara, se você não jogava bola, você era nerd. Mas você quer ler nerd? Eu quero jogar vôlei, nerd. Ou coisa pior, xingavam a gente de coisa pior. Então você acha que existe algum estigma ainda hoje? Cara, pior que eu acho que não. É que antigamente realmente nerd, geek não era tão comum, mas nerd era xingamento. A palavra geek é nova. Exatamente. Nerd era xingamento mesmo, assim, pra muita gente. Eu tinha um cartãozinho, a gente fez clube dos nerds na escola. A galera jogava xadrez? Jogava xadrez. Não, jogava xadrez e pegava livro na biblioteca, livro de... Como é que fala? Daquelas histórias antigas que tinha gravura de demônio e tal, pra ficar olhando. Falava que a gente era subversivo, né? É uma frente do tempo, né? Mas então eu acho que antigamente realmente era visto de uma forma muito negativa. E eu vejo hoje os nerds serem admirados, cara. Eu
vejo que hoje, na minha opinião, assim, a visão que eu tenho é que as pessoas, quando falam que alguém é nerd, é de uma forma muito interessante. Tipo, elas estão admirando a inteligência daquela pessoa e... Tem algum, eu assim... acho que isso mudou bastante. Tem algum que você consiga pensar assim e falar assim, ó... Alguma pessoa que você diga? Que conseguiu usar isso aí a favor? Ah, cara, eu acho, por exemplo, um dos maiores representantes seria o Sérgio Sacani. Todo mundo fala, né? Pode crer. Pode crer. Ele venceu todos os estereótipos. Todos. Se eu fosse colocar ele em Dungeons & Dragons, eu diria que ele tem destreza 8, porém inteligência 20 e carisma dele... O carisma do cara tá sangrando as isso que eu falo assim, o carisma não é só beleza, o carisma é a capacidade de envolver as pessoas, né? Seduzir as pessoas. Então, parabéns pro cara. Exatamente. Né? Então hoje eu vejo dessa forma, cara. Eu acho que é uma coisa bem mais bem vista. Legal. E vamos falar um pouco então da questão literária em si? Diz pra mim, quantos livros você tem escritos prontos? Hoje 10. 10 livros prontos, publicados, né? E desses, qual foi o último que você lançou? O Círculo Invisível de Sidus Iter. Sidus Iter. Sidus Iter. Sim, eu vi a foto da capa desse daí. Eu vi a foto. Ele é uma sequência ou ele já é uma história isolada? Até hoje, com exceção do Não Haverá Lembrança, todos os meus livros são isolados. Ah, é? Eu achei que eles tinham, alguns deles também... É aí que tá. Como tudo se passa dentro do universo só, eles todos têm... Qual é o nome do universo? Anima. Todos eles têm referências ou crossover de personagens e tal. Quem lê uma coisa vai acabar achando alguma característica de outra história ou mesmo personagens, né? Ou locais e tudo mais. Mas eles são histórias isoladas até então, com exceção do Não Haverá Lembrança. Ah, sim, que tem a continuação, que é o Deus Sem Alma e Não Haverá Lembrança Renascença. Eu li o primeiro, né? E comecei a ler o segundo. Confesso que eu prefiro papel, físico, né? Vou te prestigiar comprando na Amazon, mas me empreste o livro físico, por favor. Não, eu vou trazer para você aqui, ó. Esqueci de trazer os livros. Não, fique em paz, tá? Faz parte. E dentro desses livros que você escreveu, dentro desse universo, né? Qual deles você acredita que tem a trama mais complexa? Ou seja, não aquele que faz a pessoa pensar mais para entender a trama, mas aquele que você teve mais dificuldade para criar ela em si. Olha, dificuldade, eu posso dizer que, por exemplo, o 8, o nome do livro é apenas 8. Aquele que, infelizmente, a primeira capa que você imprimiu ficou só escrito 8. Exatamente, não apareceu o mistériozinho com aquele. Ainda bem que você lembrou. Tão misterioso. Que você mostrou para mim. Eu estudo meus convidados. Aquele livro talvez tenha sido o mais surpreendente para mim. Certo. Ele foi o único livro até hoje que eu escrevi sem saber o final. Eu descobri o final de acordo com o que eu achei que a história me contou. Então eu descobri o final muito perto do final. Eu fui escrevendo. Eu dei uma de Torquemada aqui. Foi o único. E pra mim, então, foi surpreendente. Mas eu acho que a minha história mais desafiadora, pra mim mesmo, daí, eu acho que talvez tenha sido o Animus, que é da sequência, né? A gente pensa em série, mas eles não são sequenciais e eles não dependem um do outro. Sim. A série Teatro das Almas tem um livro chamado Animus. Ele é muito complexo, deu bastante trabalho de fazer as ligações, porque ele é um dos que se encaixam em quase todos os outros livros que eu lancei. Entendi. Tipo um Carlos Alberto de Nóbrega, sem ele o negócio parece que não anda. Basicamente isso. Eu não esperava essa analogia, mas... Não, eu sou fã do Carlos Alberto de Nóbrega como produtor da praça, não como humorista. Conseguir fazer Tá Vivo até hoje, ele tem um talento excepcional. Ou ele tem algum podre do Silvio Santos muito forte. Eu vou ficar com a segunda opção. A segunda opção é mais misteriosa. Opa! Estamos falando do... não deu, hein? Estamos falando dos meus livros, então vai ficar meio perigoso. Você viu, né? É o Gasper. Deixa pra lá. Agora, pensando na criação dos seus universos, tá? Pra gente aproximar isso um pouco mais do papo do Podmestre, que é um papo mais relacionado a jogos, né? O que você estudou para desenvolver o universo Anima? Ou seja, qual foram as bases de estudo ou livros que você se inspirou? Ou seja, da onde saiu a concepção disso? O quanto você estudou e o que você estudou? Tá, vamos lá. Desde muito moleque,
eu sempre fui fascinado por todo tipo de assunto que envolvesse religiões do mundo todo. Então, eu acho que essa é a minha primeira grande base, porque foi a base do primeiro livro. Pensar em religiões, em pontos de vista religiosos diferentes, doutrinas. Então, isso eu acho que abriu as primeiras portas para esse universo. Porém, como ele é um universo onde engloba todos os assuntos de todos os meus livros, ele acabou se expandindo e indo além disso. Aí entrou na questão do sobrenatural, do paranormal, e com isso eu acabei usando um pouquinho daqueles... Eu li uma série de livros chamada Mensan, que é sobre paranormalidade. Certo. Eu gosto bastante do assunto, apesar de ser bastante cético em relação a praticamente qualquer coisa. Eu gosto de assuntos sobrenaturais e de paranormalidade. Então eu acho que essas foram as primeiras bases, a questão da religião e a questão de tudo que derivou desse tipo de assunto, né? De religião, de sobrenatural em si. Uhum. Ainda falando de criação e desenvolvimento, em questão de criação de personagem, então, assim, ó, o que você acredita que você fez, ou que deve ser feito, ou o que funciona para um personagem ter profundidade na história, para que ele seja relevante na história e não só realmente um coadjuvante que está complementando cena? Cara, isso foi bem legal. Porque quando eu comecei a escrever, eu percebi que alguns personagens, eles eram rasos enquanto eu escrevia. Mas por que eles eram rasos? Porque eles estavam preenchendo apenas o propósito do momento em que eles apareciam no livro. Então eles não tinham um background, eles não tinham uma história para estar ali. E foi a partir do momento que eu percebi isso, enquanto eu escrevi o primeiro livro mesmo, que eu falei, ok, esse personagem, para ele ter alguma profundidade a mais, eu preciso de uma história de fundo, um pano de fundo para ele. E ele não pode realmente ter vínculo apenas aqui, agora. Então alguns personagens passaram a ter influência, antes deles aparecerem na história, tiveram influência já. Entendi. Algumas coisas aconteceram devido a eles. Então eu comecei a pensar nesses personagens como história de fundo. Isso daí foi o que ajudou a dar profundidade. Porém, os personagens, eles não são... Eu já vi muito escritor falando que acabam baseando em pessoas que eles conheceram, alguns personagens. Eu não gosto da ideia. Frações. Mas eu particularmente eu não gosto tanto da ideia. Eu gosto de pensar numa coisa mais livre e tentar sair um pouquinho do real ali. Tentar sair um pouquinho das pessoas que eu conheci. Mas você acha, bem objetivamente, você acha que nenhum dos seus personagens tem um pouquinho de você? Não. De mim, todos os personagens têm os bons, os ruins, os neutros. Isso daí sempre tem um pouquinho. Mas você tentou não colocar, objetificar outras pessoas. Isso. Tipo sua esposa, Isso. no caso, seu pai, sua mãe, seu irmão. Isso, eu não gosto de fazer esse tipo de espelhamento, né? Porque eu acho que às vezes alguém pode acabar se identificando e não gostar. Também. Não gostar. Eu entendo o que você está falando, né? Muitas vezes a gente não homenageia, né? A gente deprecia, né, a imagem. Sem querer. Né? Não, querendo mesmo. No meu segundo livro, existe um prefeito na cidade de São Paulo. Eu não vou falar o nome que eu usei. É um cara que nunca conseguiu ser prefeito, né? Mas ele tinha um projeto muito bom para fazer um transporte viário e eu usei isso como base para o desenvolvimento dele, né? Então acabou que eu mudei um pouco o nome, mas a figura fica fácil de ver depois. Mas fica, né? Mas aí é legal porque uma pessoa que em teoria não tem uma ligação direta com você. Nenhuma. Acaba sendo diferente, entendeu? Mas aí por exemplo, eu já usei personagens, eu fiz adaptações de personagens mitológicos. Eu dei a minha visão a personagens mitológicos que tinham fundo. Você fez uma, se você me permite, posso dar um pequeno spoiler do seu primeiro livro, né? Fique à vontade. Então você conseguiu fazer com que Lúcifer falasse com Poseidon. Sim. São figuras de mitologias diferentes, né? Exato, mas se você, acredito que pesquisou a fundo, né? Você vê que as bases para as criações das mitologias são quase as mesmas. Então, o nome que alguém dá é porque a matriz daquele lugar era um e a matriz de outro lugar é outro, e isso faz parte. Não estou dizendo que os dois sejam o mesmo personagem, mas, por exemplo, Júpiter, o nome Júpiter é um nome romano dado para Zeus, né? Então, assim, só acho que Urano, que é o pai dos Zeus, que continua Urano, o nome dos planetas, né? E Netuno é um dos nomes do Poseidon. Então você tem a mesma criatura mitológica. Não estou considerando se ela existe ou não. Sim. Estou falando que é a base. Eu estou falando de um cara que manda no mar. Como é que é o nome dele? Né? Então você tem... se você pegar a mitologia mais antiga, vai falar que é o Netuno, que é o Poseidon,
e tinha um outro nome que eu não me recordo agora, mas cada um tem o seu nome. Zeus para nós Zeus, aqui no Brasil, se pegar os tupi-guaranis, que você gosta muito de estudar a língua indígena, né? Tupã. Tupã é o deus do raio, é o deus da tempestade, é o deus dos deuses, né? Criador. Então, ele também joga raio, cara. Uhum. Então, vem cá, Zeus estava de folga, veio pra cá, né? Não veio, ou o Tupã que foi pra lá, ou eles têm, que nem lá no filme do Thor, eles têm uma cidade que eles se reúnem pra tomar uma e falar asneira, né? E a nossa mitologia chuta a bunda da mitologia de quase todos os outros lugares. É bem legal. Inclusive, o nosso horóscopo também é bem mais legal que os outros horóscopos. Nós temos Tem um horóscopo do Tupi-Guarani. É que assim, a gente fala do Tupi-Guarani, mas nós temos outras. Sim, nós temos o horóscopo indígena brasileiro, nós temos o horóscopo xamânico. Eu estudei um pouco, até dei uma. Não vou falar enobrecida, porque essa não é a palavra, mas dei um destaque especial à questão dos indígenas em algumas partes literárias. E porque o que acontece? As pessoas acreditam no que a mídia normalmente põe. Mas se você pegar o Google mesmo, que é vamos falar, uma mídia vendida, se você quiser chamar assim, né? Se você fizer uma pesquisa de informação simples, você encontra matérias que contestam matérias sobre assuntos diversos. E a questão indígena é uma questão relevante para nós. Afinal de contas, o Brasil tem povos indígenas até hoje e nós temos que coexistir com eles como nós coexistimos com um bando de outras coisas que, na verdade, são bem menos importantes que eles, né? Então, tipo, é um ajuste. Então, estudar a cultura indígena é legal. Mas, assim, o que você vai fazer com esse estudo, que é o importante, né? Eu sei de cultura indígena, mas o que você faz com isso? Eu acho que o mais importante é não deixar a cultura indígena morrer, porque a cultura indígena é a cultura nacional, cara. Então a gente ficou tão acostumado... A gente que é estrangeiro, né? De certa forma, mas se você pensar, a gente ficou tão acostumado a engolir a cultura do resto do mundo e absorver para nós, não só Estados Unidos, mas a gente absorve cultura de outros lugares e a gente ignora a nossa real cultura da nossa terra. Isso é muito triste. Isso eu peguei de você. Os palcos principais dos meus livros, das minhas mesas, quando não é um cenário próprio, é aqui. A coisa acontece aqui. Então, por que os Estados Unidos estão sempre salvando o mundo de alienígenas, né? E a gente tem que ficar sempre... É que a gente já negociou com os alienígenas. E a gente está anos à frente. Muito à frente, muito à frente. Mas eu vou dar um spoiler. Essa questão da cultura dos nossos deuses indígenas, né? Ela vai ser muito mais abordada no volume 5 do Não Haverá Lembrança. O terceiro está em andamento, o 4 já está todo esquematizado, o 5 está quase todo esquematizado também, e vai entrar a questão Nossa senhora, 30 livros depois, né? Você é um cara multiversátil nessa parte. É a minha cabeça não. Não para. Vamos fazer uma seguinte pergunta, então. Falando ainda de personagens, tá? Qual é o seu personagem favorito dentro das suas obras? Isso é treta. Isso é treta, porque quando você começa a escrever, tem hora que você meio que se encanta com alguns personagens, com o andamento da história, como que ele vai parar ali. Eu acho que talvez seja o personagem do Não Haverá Lembrança, né, em todos esses livros. Inclusive, ele aparece em vários outros, mesmo dos que não são de fantasia, ele consegue, como eu falei, os universos são interligados. O Alak. Mago, né? Não. Porque a palavra não encaixa. Não era essa. Não encaixa com ele. Cara, ele é um ser que até agora eu ainda não consegui explicar o que ele é. Eu sei o que ele é, eu só não consegui explicar ainda. Eu acho que a história dele é muito complexa. Eu tive esse problema com que a bengala do fulaninho caiu, né? A bengala do Baltazar. Que é um baita personagem também. Ele passeia pelas histórias. Ele não é personagem principal em nenhuma história. Exceto a dele próprio, que ainda não foi contada, né? Ele é quase uma cola, né? Tem um certo mecanismo de usualidade. Eu não consegui me desprender do personagem, né? Mas não é algo autodestrutivo, tipo aquele personagem que vai levar a história pro final. Não, porque não é o objetivo dele. Sim. Né? Ele tem uma outra objetividade própria. Então, vou deixar a pergunta mais fácil para você. E não vale puxar meu saco, tá? Então, fora das suas obras, qual é o seu personagem favorito e por quê?
Olha a abrangência, hein? Então, é muito... Nós estamos falando de stop, né? Livro, desenho, novela, gibi, filme, série. É muito extenso. Mas vamos lá. Ou algum personagem que te marcou. Tá. Eu vou colocar um dos meus personagens favoritos. Tá. Ele eu considero um verdadeiro herói, assim, o Spider-Man. Um dos meus personagens favoritos. Ah, tá, legal. Entra num mundo um pouquinho diferente, mas é porque é um herói de verdade, pobre, e tá ali, tipo, não é porque é fácil. É fotógrafo, né? Coitado, dá pra entender. Não é porque é um herói que tem tudo, sei lá, ele não tem aqueles poderes de... Ele não é invencível, digamos assim. Não. Ele não é um cara que se garante no resto da vida, então ele pode viver salvando a cidade. Então eu acho que ele é um dos heróis mais interessantes que tem. E também o Chapolin Colorado, cara. Que eu achei muito legal quando perguntaram pra ele, né, tipo, sobre heróis, ele falou, Batman, Superman, eles não são heróis. Eles são invencíveis e pra eles é muito fácil fazer aquilo. Ele falou, o Chapolin, ele tem medo, ele é fraco, ele é uma pessoa comum, só que ele tem coragem, ele enfrenta tudo, mesmo com medo. Então ele vai e vence os desafios. Então quando você pensa assim, é bem o Chapolin tem alguns poderes, né? O martelo dele tem uma certa potência. A buzina é maravilhosa. E a pílula que colhe. Acho que de todos os poderes que ele tem é um... Os mais legais. Né? Como ele usa isso, geralmente é uma piada. Não sei se ele plagiou o Homem-Formiga ou se o Homem-Formiga plagiou ele, né? Porque é 1970, né? O Chapolin. Eu não sei quando... Eu não sei dizer exatamente quando tem o Homem-Formiga mas, enfim. Eu entendi o que você quis dizer. Então, ainda perguntando de histórias, né? Vou perguntar o seguinte para você. Você acredita que uma história ela precisa de um vilão ou um antagonista para andar? Ou a própria história e o tempo que ela tem pode ser esse antagonista, esse vilão? Eu acho que, assim como na vida, não necessariamente existem vilões, existem pessoas que muitas vezes vão acabar passando por cima de outras pessoas para conseguir o que elas querem. O antagonismo acaba existindo por coisas assim, né? Mas eu não acho necessariamente um vilão. Não acho que tem que ter necessariamente um vilão. Eu acho que a história ela tem que ter contrapontos. Então, algo precisa acontecer. Talvez exista a necessidade de alguém que está tentando impedir aquilo, porque essa pessoa tem uma outra visão. Não necessariamente porque ela é má, não quer destruir os seus planos. Ela simplesmente tem uma outra visão do que é melhor. Inclusive no Não Haverá Lembrança, no meu primeiro livro, o Deus Sem Alma, é exatamente essa situação. Não é uma pessoa má que está sendo o antagonista nessa história, que está simplesmente se fazendo o contraponto ali. Ela simplesmente tem a visão dela. Que foi totalmente oposta pelo pai, né? Teve uma treta familiar ali, né? Tem uma treta, quase familiar. Mas é um pouquinho mais profundo. É que eu não quero dar o spoiler. Sim, Eu li, eu sei o que aconteceu. É um pouquinho mais profundo, mas dá pra deixar mais ou menos como isso que você falou mesmo. Mas assim, então tipo, não é uma questão de vilão. Não é. Entendi. Então, na sua opinião, então, a história não precisa de um vilão. Eu penso assim, por exemplo, quero dar um exemplo bem específico. Stephen Hawking. A história dele não teve um vilão. Não. Mas a doença dele foi um antagonista na vida dele. Então, ele não teve um outro autor, um cara que foi um problema para ele discutir, não. Então, mas ele teve teve uma dificuldade que é ele mesmo contra ele mesmo, um problema genético que ele teve aquela doença, né? Então, assim, ele teve um antagonismo na própria história, mas ele não se deixou abater. Na verdade, isso foi um motor de uma coisa que impulsionou ele, né? Um motor que levou ele para outras dimensões, vamos falar assim. Mas na hora que você usa motor com esse Hawking, eu não consigo não pensar. Porque ele usa a cadeira... Na piada da cadeira. Ah, tá. Não, mas... entendi, mas não foi nesse sentido. Eu sei. Mas é que ele era muito cômico. Ele era extremamente divertido. Ele era um cara cômico. Né? Agora, eu quero fazer com você, Adriano, um que eu chamo de rola dado, rola dano. Que é o famoso bate-bola, jogo rápido, só que no RPG ele é diferente. Perfeito. Então, vou fazer uma perguntinha e você tem que responder o mais rápido que você puder. Não vale ficar pensando muito, hein? Tá? Vai. Aquece aí, faz um mimimi. Vamos lá. Um livro. Por incrível que pareça, o Alquimista. Paulo Coelho. Muito bom. Um filme. Interestelar. Excelente filme, hein? Pra mim, o melhor. Nossa senhora. Um jogo. Vale tabuleiro. Shenmue. Quero que explique um pouquinho do jogo. Cara, simples assim. Eu vou resumir. Tabuleiro, mesa, videogame.
Que plataforma? A primeira vez joguei Dreamcast. Dreamcast. Melhor jogo do universo. É. Isso compara. Você tem que contar depois um pouquinho desse jogo pra mim, hein? Um vilão. Difícil escolher como um vilão, né? Mas... Um vilão. Um vilão bacana? É um vilão. Um vilão admirável, Thanos. Thanos, beleza. Tá bom. É um belo de um clichê de vilão, mas é o vilão. É porque ele não tá errado. Não, eu entendi. Por isso que eu perguntei, um vilão. Ele é um vilão pra quem? Pra ele não, né? É. Então essa pergunta aqui vai ficar meio ruim pra você, né? É um herói. O Thanos. Por quê? Porque eu posso colocar o Thanos aí. Porque se ele ganhar, ele é um herói. O herói eu vou colocar o Spider também, mais uma O vez. Spider-Man, beleza, eu imaginei mesmo. Eles se enfrentaram, hein? Algumas vezes. Adoro. Uma história que você não gosta. Qualquer coisa relacionada ao Batman. Você não Vou ser gosta? cancelado, né? Vocês. Eu achei que você ia falar do Star Wars. Eu não gosto também, mas o Batman pra mim é um Consegue ser pior. Muito mais latente. Legal, nós vamos ter essa treta aqui. Eu já tinha uma ideia pro X1 aqui, já sei o que nós vamos fazer. Uma história que você acha mal explorada. Capote. O Capote? Esqueci o nome do escritor, cara. O escritor é um livro russo. Maravilhoso. Maravilhoso. Desse tamanho assim o livro. Um vinho de bolso, assim, praticamente. Mas é uma história muito boa, mas eu acho que poderia ter sido bem melhor explorada. Não teve um filme baseado no autor desse livro? Não sei disso. Esse nome não me é... O nome é bem... Teve com o Philip Seymour Hoffman, né? O Capote. Eu acho que é esse mesmo. Não foi nesse filme que ele ficou preso numa cadeira de roda e meteram fogo numa casa? Não, esse foi no Silêncio dos Inocentes. Não, mas é que eu lembro dele, porque ele usando um smoking no filme. Ele foi até um dos últimos filmes dele. Antes dele falecer, ele cometeu, acho que foi suicídio, né, dele, ou foi... Teve um probleminha lá, eu não vou lembrar agora. Não, suicídio, acho que ele foi assassinado. Tá. Então, esse foi o rola dado, rola dano, tá? Pessoal, eu encerro aqui esse papo. Meu queridíssimo amigo Adriano, né? Hugo Black, como gosta de ser chamado. Eu queria que você falasse para a nossa audiência, se você quiser, claro, aonde encontrar o Adriano escritor nas redes sociais e aonde encontrar também o Adriano músico. E também aproveitar para dizer que se você quiser fazer uma aula de canto, também esse cara aqui também dá para encontrar ele. Então ele é múltiplas versões dele mesmo. Galera, tem meu Instagram, meu canal no YouTube. Meu Instagram é adrian.black ou Adriano Cosmo escritor. Vamos encontrar tudo que tem meu aí. Obrigado, meu querido. Um abraço. Agradeço.